Muito boa tarde. Saludo ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros e todos os irmãos nos diferentes países, desde a América do Norte, América Central, América do Sul, Caribe, Europa e demais lugares. Hoje, segunda-feira, 7 de novembro deste ano 2022, é realmente uma bênção e privilégio poder mandar essas palavras de saudação a todos os irmãos em todos os países. Hoje, estiveram me dizendo que na Colômbia e em outros lugares estão e iriam estar reunidos, mas como continuaram sendo acrescentados já, pois é melhor dar uma saudação a todos, para assim não ter que mencionar cada lugar, mas vocês entendem, e em todos estes países nos quais estão reunidos, e chegar essa saudação com muito amor, com muito carinho, envio a todos vocês, e mesmo que não mencione o lugar, saibam que estão incluídos nesta saudação, o qual espero que seja de grande bênção para todos e cada um de vocês e os que estarão escutando estas palavras nesta ocasião. No livro do profeta Daniel, no capítulo 2, vamos ler desde o versículo desde o versículo 26, diz: Versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei, o mistério que o rei requer, nem sábios, vamos ver aqui porque vamos ler desde o versículo 19 para ir ver tudo o que ocorreu aqui. Diz, do capítulo 2 do profeta Daniel, diz: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e lhe darei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Escreveu um varão. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei: O mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, e ele escreve um Deus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias.
O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Escreve últimos dias, 5, 6 e 7, ou seja, sétimo milênio, ou seja, quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele que revela mistérios te fez saber o que há de ser. E ele escreve Apocalipse 22:6, Apocalipse 22:16 e Apocalipse 4:1 e 1:1, ou seja, capítulo 1, versículo 1. Quanto a mim me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Ele escreve aí embaixo, nesta folha, nessa página da Bíblia, diz: o Apocalipse apresenta a quarta etapa do Império dos Gentios, que é o Império Romano, que tem as pernas de ferro, Império Romano dos Césares, e os pés de ferro e de barro de oleiro, durante a era ou dispensação da graça, a era cristã. Versículo 31 continua dizendo: Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. E tudo isso é o fogo atômico que será desatado, onde será destruído todo esse reino. Continua dizendo: mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. E aí, esse escrito nos define todo esse império que aí nesse sonho estava representado, o qual Nabucodonosor teve, ou seja, esse sonho que Nabucodonosor teve. Nos diz, podem sentar se estão em pé, nos diz na mensagem Deus atraindo o seu profeta, pregado 20 de março de 1977, aqui em Caí, Porto Rico, diz: bom, uma coisa é falar destas coisas que estão aí, uma coisa é falar sobre os selos, uma coisa é falar sobre as trombetas, uma coisa é falar sobre as taças, das pragas, do dragão vermelho, da mulher no sol e todas essas coisas, e outra coisa é estar no tempo em que está se cumprindo essas coisas que estão aí faladas. Quando se fala dessas coisas que estão aí, pode-se falar disso, mas ainda não estar cumprido isso, vem? Mas quando se chega o tempo em si, já não se está falando, mas que está vivendo isso que está aí. E então, todos estamos enfrentando ao quê? Enfrentando a realidade do que ouvimos que aconteceria. Ou seja, notem, tudo que esteve sendo falado em todo o tempo, falando de todas as coisas que estariam ocorrendo neste tempo, todas as coisas que foram faladas pelos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tudo que foi falado é agora, quando se chega o tempo em que está se vivendo em carne própria tudo que eles falaram referente a este tempo. Ou seja, que estamos agora
vivendo a parte que corresponde ao que foi falado para ser cumprido neste tempo, e agora estamos vivendo em carne própria, ou seja, está se cumprindo isso que foi falado anteriormente, se referindo a este tempo. Na mensagem, as coisas que acontecerão no tempo do fim, nos diz, pregado 5 de março de 2002, em Ciudad Carmen, México, pelo nosso irmão William Souto Santiago, diz: é agora as coisas que em breve devem acontecer, que Cristo prometeu revelar, as revela enviando o seu anjo, com toda a revelação divina de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E esse anjo é um espírito de profeta que é enviado à Igreja de Jesus Cristo no último dia, em carne humana, para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E agora, assim como Deus enviou ao profeta Daniel, o arcanjo Gabriel, para que desse a revelação, agora o Espírito Santo vem à igreja. Vamos ver onde diz o reverendo William Branham na mensagem, a 70 semana de Daniel, página 101, parágrafo 68, diz: o Espírito de sabedoria vem à igreja para fazer conhecer a igreja pela revelação do Espírito Santo, introduzindo a igreja e revelando em que dia estamos vivendo. Bem, o Espírito Santo revela a sua igreja, o Espírito Santo revela a sua igreja em que dia estamos vivendo. E agora vejam, continuo lendo, o mesmo como Gabriel veio a Daniel. O Espírito Santo vem à igreja nestes últimos dias para revelar estas grandes e profundas e secretas coisas. Entendem agora? E passamos a essa citação que ele leu ali no livro das 70 semanas de Daniel. E ele aí desenha a pirâmide e a era e as eras. E na pirâmide faz uma flecha para a pirâmide e escreve Apocalipse 4:1. Apocalipse 1, do 10 ao 11, Apocalipse 22, 6 e Apocalipse 22, 16. Vejam como ele identifica aí, nesses escritos, nessas escrituras, ele identifica o Espírito Santo, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual ele faz referência que é esse mesmo que apareceu ali a Daniel, o qual é o arcanjo Gabriel. Recordem que um arcanjo é, como diz nosso irmão Branham, que Miguel é Cristo e Gabriel é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, são dois poderosos arcanjos que sempre estão nessas mudanças de dispensações, e quando vêm manifestados em carne humana, se tornam profetas dispensacionais. Sempre estão nessas mudanças de dispensação, em mudanças de reino também. Porque no fim do tempo é que estaria manifestado o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel, os quais estão representados aí nesses dois querubins de madeira de oliveira, cobertos de ouro, e também nesses dois querubins de ouro sólido, os primeiros que lá no tabernáculo que Moisés fez, estavam ali, mas que no tabernáculo, no templo que Salomão fez, depois vimos que por revelação de Deus, como estão agora, ali não dois, mas 4. Os dois primeiros, que tinha sido dito a Moisés que fizesse, mas em acréscimo a esse estariam esses dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, os quais representam os ministérios de Moisés e de Elias. Continua dizendo, e ali na página 101 que ele leu, das 70 semanas de Daniel, ele escreveu, Gabriel é igual, veio a Daniel. O Espírito Santo é igual, veio à igreja. Vejam,
Aí já está identificando quem é esse anjo que aparece a Daniel e quem apareceu à igreja do Senhor neste tempo final. Continua dizendo, agora, vejam como veio o arcanjo Gabriel a Daniel para revelar todas aquelas coisas. Veio o Espírito Santo à igreja nesses últimos dias para revelar essas grandes e profundas coisas secretas. E agora, estou na mesma mensagem, que as coisas que acontecerão no tempo do fim, nosso irmão William está falando, e agora podemos ver que o Espírito de sabedoria vem à igreja para revelar todas essas coisas. E quem tem sabedoria, conte. O irmão William lê aí das 70 semanas. E diz o irmão William, vem. E quem tem sabedoria, vejam, é o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo vindo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Ele é o único que pode revelar essas coisas à sua igreja. E até pode revelar quem é o anticristo, o homem de pecado, para o tempo final. Agora note como não há outro mensageiro que tenha acesso a esse livro da verdade, a não ser o anjo do Senhor Jesus Cristo, o arcanjo Gabriel, o qual tem acesso ao livro da verdade. Continua dizendo, e agora, até pode revelar o mistério do número 666. Todas essas coisas são reveladas à igreja de Jesus Cristo por meio do Espírito de sabedoria vindo à igreja, do Espírito Santo trazendo à sua igreja a revelação divina de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. São as coisas que em breve devem acontecer, as que estaria nos revelando o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual ao profeta Daniel ali foi também revelado e deu a interpretação desse sonho que o rei Nabucodonosor teve. E no livro das 70 semanas de Daniel, na página 66, diz 66 embaixo. Nas outras versões, ou melhor, varia. Esse é o parágrafo 104, diz: naquele tempo se levantará Miguel, está lendo de Daniel capítulo 12, o grande príncipe que está pelos filhos de teu povo. Agora, isto é, no fim do tempo, e será tempo de angústia qual nunca houve desde a nação. Isso é quando o anticristo, o cavaleiro do primeiro selo, sai, e ele escreve ao lado 666, quando ele toma seu lugar, ainda até este tempo, não no tempo quando Tito tomou os muros de Jerusalém. Isso foi um lugar. Vigie quando este anticristo, esse príncipe que estava por vir, vigie quando ele vier. E continua citando a Bíblia. Até o mesmo tempo, mas naquele tempo será libertado o teu povo, todos os que se encontrarem escritos no livro. E ele escreve 144.000, aleluia. Teu povo Israel será escrito em um livro, diz o irmão Branham. Continua dizendo, citando da Bíblia, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E diz o irmão Branham, como no mundo isso podia ter sido quando Tito tomou os muros de Jerusalém? Como isso poderia ter sido? Isso não podia ter sido, vem? Ele está falando do fim do tempo na ressurreição. É isso correto? Agora ele escreve a ressurreição. Agora continua citando da Bíblia, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Escutem, aqui está o verdadeiro selamento, mas
Tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Diz o irmão Branham. O que é isto? Oh, aleluia. Vem vocês, classe. Esta revelação de Jesus Cristo e do seu poder e da sua vinda. Aí marca muito, sublinha muito e faz um círculo e da sua vinda, do seu poder e da sua vinda, do fim do tempo, quando foi selado até este tempo. Isso é o que ele veio fazer. Isso está escondido dos sábios. Não é estranho que eles quisessem aplicar o selamento lá atrás, a esses profetas e tudo lá atrás. Isso não é lógico. Mas a visão, essa visão esteve selada até aqui agora. E ali é onde eu estou colocando minha fé. Que Deus revelará essas 70 semanas. Amém. E ele escreve o selo sétimo da vinda, a vinda do Messias. Sele-o. Ele disse, até o fim do tempo. Feche as palavras e sela o livro até o tempo do fim. O que ele fez? Selar a visão e a profecia. Daniel tinha profetizado essas coisas. Ele tinha visto em uma visão. E o anjo desceu para selar a visão e selar a profecia. Eles podem ler, mas não podem entender. E ele escreve, quando está selado é igual, podem ler, mas não entendê-lo. Até o tempo do fim. O fim do tempo. O que é o fim do tempo? O fim da semana 70ª, quando esse príncipe anticristo será revelado nesse tempo, se fazendo Deus. E ele escreve 666. E escreve essa escritura, onde se encontra, que nos fala aí em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 12. E vamos ler ali, porque faz referência a essa escritura, onde nos fala dessa manifestação do anticristo, do homem de pecado. Diz no versículo 3, diz, de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo, seja manifestado, pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Iníquo, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da justiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso é o que estaria ocorrendo neste tempo final. E ele escreve ao lado do fim do tempo, o fim da semana 70. E passamos à página. Vamos continuar aí mesmo. Como sabemos, a página 67 embaixo, como sabemos que isso é selado até o tempo, Daniel justamente terminou, este é o último capítulo de Daniel.
A irmã Simpson me disse essa tarde, ela disse, irmão Branham, eu li o livro inteiro de Daniel, eu não sabia mais quando terminei do que quando comecei. Ou seja, eu não sabia mais quando terminei do que quando comecei. Aqui está, irmã Simpson, se você está aqui nessa noite, eu creio ver sentada aí, eu não disse nada no trailer, eu guardei minha paz porque pensei que talvez chegaríamos a isso, mas a visão que Daniel tinha visto ali no rio foi selada até o fim do tempo. E ele sublinha, ou seja, faz um círculo quando ele diz o rio. Isso é, deixe seguir em diante e ler aqui, vem? E agora cita, começa a ler a Escritura e faz intervenções, o irmão Branham, enquanto lê a citação do profeta Daniel. Diz, mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Isso é no mesmo capítulo 12. E sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e agora estamos chegando bem exatamente. Tempo, tempos e a metade. Agora vigie quando chegarmos às 70 semanas de Daniel, como isso sai. Isso é quando os mistérios serão revelados. Correto. Tempo, tempos e a metade de um tempo. E quando... Agora, pronome pessoal, agora, o anticristo será cumprido o espalhamento do povo santo, isso é quando ele rompe seu pacto na metade da semana. Todas essas coisas serão cumpridas. Amém. E eu ouvi, mas não entendi. Então disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do... A congregação diz, o fim. Oh, não esqueçam isso, até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. A mensagem do tempo do fim o revelará. Diz aí e sublinha. E ele escreve, o tempo do fim é igual ao da semana 70. E escreve, a mensagem é igual à mensagem de Apocalipse 11. E escreve o pacto com os judeus na metade da semana. E nos diz na mensagem o sinal do fim, pregado em 27 de julho de 2004 em Cárdenas, Tabasco, México, diz: encontramos que para os dias de Jesus estava a semana número 70, se cumprindo nos dias do ministério de Jesus. Todo rabino inteligente e crente nas profecias de Daniel das 70 semanas, as quais foram reveladas ao profeta Daniel por meio do arcanjo Gabriel, sabem que nos dias de Jesus, nos dias do ministério de Jesus, estava se vivendo na semana número 70. E na metade dessa semana número 70, a vida do Messias foi tirada. E não é encontrado na Escritura ou na história do povo hebreu que houve nesses dias uma pessoa que fosse proclamada pelos seus seguidores como Messias e que cumprisse essas promessas messiânicas e que morresse na metade da semana 70, exceto
Somente um, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Se não houve para algumas pessoas um que cumprisse essa profecia e morresse na metade dessa semana, número 70, então a profecia de Daniel das 70 semanas está equivocada e, consequentemente, não é verdadeira. Mas todos sabemos que é verdadeira e que Deus a deu por meio do arcanjo Gabriel, que é o arcanjo profeta da sexta dimensão, enviado desde a presença de Deus. Vejam, essas palavras não são familiares a nós, porque ele mesmo disse ali, fui enviado desde a presença de Deus, para dar essas boas novas. Vejam como Deus ali estava mostrando e falando a eles e se identificando quem ele era. Quem era esse que estava falando? Quem era quem estava trazendo essas boas novas, o qual tinha sido enviado da presença de Deus? Continua dizendo nosso irmão William, foi enviado ao profeta Daniel, foi enviado ao sacerdote Zacarias, e foi enviado à Virgem Maria também, e a outros homens de Deus também, como José. Ou seja, José, quem estava desposado com Maria, e a outras pessoas e também aos pastores que estavam em Belém, no dia ou noite do nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vejam como ele teve a ver com tudo isso, tudo que tinha a ver com a vinda do Messias faz 2000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Portanto, sendo que essas profecias dadas por Deus através do profeta Daniel, ou dada por Deus através do arcanjo Gabriel ao profeta Daniel, são verdadeiras. Se cumpriu a promessa messiânica, esteve no meio do povo hebreu e morreu na metade da semana número 70. Morreu como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. Morreu como sacrifício pelo pecado no meio do povo hebreu. Vejam, aqui, no mesmo livro do profeta Daniel, diz en el capítulo 11, no capítulo 11, diz, y yo mismo, en el año primero de Darío, el no Medo, primeiro ano de Dario o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Ele escreve Gabriel. E escreve Apocalipse 1, 3, Apocalipse 1, de 1 a 3, Apocalipse 4, 1, Apocalipse 22, 6, 22, 16 e 19, do 6 ao 10. Vejam como aí ele está identificando quem é esse anjo aí do livro do Apocalipse. E diz, agora eu te declararei a verdade. E aí começa a mostrar tudo isso, e ele escreve embaixo, o Espírito da profecia é igual Espírito Santo. E nos tinha dito que assim como Gabriel, Deus enviou Gabriel a Daniel, Deus enviaria o Espírito Santo à sua igreja. E nos diz, no capítulo 19, que foi uma das escrituras que nos leu ali, versículo 6 ao 10. Mas vamos ler o versículo 10 diz, então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, e aí ele escreve, William, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. E ele também aí escreve Espírito Santo.
Ou seja que, vejam, deixe-me ver aqui se posso, com a lupa, é preciso aproximar um pouquinho, ele abrevia ES, depois descreve em cima, de Espírito escreve Espírito Santo. Aí verificamos bem no computador, depois quando tirarmos a fotografia. E embaixo escreve Apocalipse 1, de 1 a 3 e 22, versículo 16. Vejam como ele já aí identifica quem é esse poderoso anjo que é enviado à igreja do Senhor neste tempo final. É nada menos que o arcanjo Gabriel. Quem ali, nessa ocasião, no capítulo 11 que acabamos de ler, estava ali para animá-lo e fortalecê-lo. Ou seja, que esse arcanjo é para fortalecer também e animar a igreja noiva deste tempo final. Recordem que ele disse que ele estaria conosco até o fim do mundo, até o fim do tempo. Ele estará conosco em Espírito Santo, o qual esteve sendo aberto esse mistério do sétimo selo, e na abertura desse mistério, aí estaremos conhecendo mais claramente tudo que neste tempo final está se manifestando no meio da igreja de Deus, o que Deus estaria manifestando no meio da sua igreja, o qual traria e daria fé de rapto. Uma vez que ele deu à Virgem Maria toda essa revelação e todo esse conhecimento, depois veio o cumprimento disso que ele falou. Como lemos ao princípio. Uma coisa é falar sobre as trombetas, falar das taças, das pragas, da mulher sobre a mulher no sol e todas essas coisas. E outra coisa é estar no tempo em que se estão cumprindo essas coisas que foram faladas ali. Vem? Uma coisa pode, como ele diz, uma coisa é, vamos ler novamente o que lemos ali. Quando se fala dessas coisas que estão aí, pode-se falar disso, mas ainda não estar cumprido. Isso não estar cumprido, vem? Mas quando se chega o tempo em si, já não se está falando, mas que está vivendo isso que está aí. E então, todos estamos enfrentando o quê? Enfrentando a realidade do que ouvimos que aconteceria. Vejam em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, diz: e como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E aí, nos mostra o apóstolo Paulo a primeira e segunda vinda do Senhor, o qual ele, o arcanjo Gabriel, mostrou a Daniel no capítulo. Vamos ver aqui. No capítulo 9, versículo 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias príncipe haverá 7 semanas, e 62 semanas. As praças e os muros se
reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirada a vida do Messias, mas não por si. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Ele confirmará um pacto com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. E nos diz: no capítulo 10, vamos ver aqui para não ler todo o capítulo, mas vocês podem ler. Todo o capítulo diz, versículo 13 do capítulo 10. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E ele escreve aí Apocalipse 1:1 e Apocalipse 22:6, Apocalipse 22:16. E vemos e identificamos esse que mostrou a Daniel tudo o que estaria ocorrendo neste tempo final, o qual estaríamos vivendo em carne própria. No fim do tempo, tudo isso que foi falado, estamos vendo agora com nossos próprios olhos. Todo esse cumprimento nesta nova dispensação, na dispensação do reino. Na mensagem A Grandeza e Conteúdo do Sétimo Selo, diz, pregado em 28 de setembro de 2010, no México, diz: a revelação do sétimo selo é a revelação da vinda de Cristo, o anjo forte, a sua igreja. Esse é um mistério que será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Quando se abrir o sétimo selo no céu, terá-se completado a abertura do livro selado com 7 selos. Cristo estará como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Juiz de toda a terra. Já aí começa, depois de certo momento, um lapso de tempo correspondente à semana número 70, a segunda parte que falta, que é correspondente ao tempo da grande tribulação. E são 3 anos e meio. Esse é o tempo do fim, ou o fim do tempo, porque é o ciclo divino final para o reino dos gentios. É o ciclo divino final das 70 semanas de Daniel. Agora notem, vamos ir um momento aqui no livro de São Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, e talvez de momento vejam que não tem aparente uma relação com outra disso que estamos falando aí, mas sim tem a ver e muito. Vejam isto. Diz: depois do Monte da Transfiguração, diz, ou seja, quando digo que não tem a ver, é porque pulamos aí dessa linha que há aí, porque toda a Bíblia está conectada. O que eu quero dizer é que fiz essa pausa, fui ao Evangelho e vão dizer, mas como que ele vai ler algo lá desse incidente que aconteceu? Antes que pensem isso, estou dizendo, já vão ver, depois vão dizer, ah, sim, tinha a ver, e muito. Vejam. Recordem que estamos nessa conversa,
nessa forma, sim, de estudo, diz São Mateus capítulo 17, versículo 14, depois que já ocorreu isso do Monte da Transfiguração, quando Jesus estava sendo adotado, e já ali, tenham em mente isso, já aí Jesus vai adotado. Diz, quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho que é epiléptico e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Vejam como, enquanto estava ocorrendo isso, no Monte da Transfiguração, os que não estavam ali, no Monte da Transfiguração, estavam tentando fazer coisas fora da ordem e fora do companheirismo que Jesus tinha ali com seus discípulos e estavam fazendo coisas entre as pessoas que estavam ali embaixo e tudo era confusão. E havia um espírito da quinta dimensão que tentaram expulsar e não puderam expulsá-lo desse rapaz. E diz, e eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou são. Essa foi uma cura no momento. O qual também isso vemos quando entram por uma porta no quartinho de madeira na visão da grande carpa catedral e saem curados. Ou seja, não é que saiam e ao tempo que vão ser curados, mas que é no momento. Já aí se fala e se vê que é um ministério adotado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram, por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu, por causa da vossa pouca fé, da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. E ele escreve ali, São Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 24. Vejam como essa escritura vai estar se cumprindo neste tempo final, onde o reino dos gentios será tirado. Mas para isso, essa fé tem que estar naquele que estará adotado com o grupo que também estará adotado. Será um poderoso exército. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Ora, achando-se ele na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E ele escreve aí Apocalipse 11, do 1 ao 7. Vejam como se volta a repetir essas escrituras de Daniel, que lemos ali há alguns momentos, de Daniel, e também de Hebreus 12, 28, onde nos fala também de tudo isso, o qual mostra o que ocorrerá também no fim do tempo. Ou seja que o que ocorreu na primeira parte da semana número 70 ocorrerá também na segunda parte.
aos ministérios de Moisés e de Elias. Continua dizendo, onde paramos aqui. Deus tratará com o povo hebreu durante esses 3 anos e meio, mas já não os tratará com gentios, ou seja, já não tratará com gentios. O tempo de trato com gentios terá se terminado com a abertura desse livro no céu. Quando Cristo tomar no céu, já terá terminado o trato de Deus com os gentios. E Cristo já não estará como sumo sacerdote. Aí se cumpre o justo, seja justificado ainda, e o injusto seja injusto ainda. Já não haverá oportunidade de mudança. Vejam o delicado que é este tempo em que estamos vivendo. Não é tempo para estar brincando, como diz o irmão Branham, que lemos no dia de ontem, nessa porção que lemos. Não é tempo de estar brincando. É tempo para levar as coisas a sério. E agora para a Igreja do Senhor Jesus Cristo será o momento mais glorioso, a abertura do 7º selo no céu e a trazida do título de propriedade desse livro que ele abre no céu será trazido à terra, será de bênção para a Igreja do Senhor Jesus Cristo ao ser entregue ao mensageiro que Cristo tiver em sua Igreja neste tempo final, que será um profeta dispensacional, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual Cristo disse, eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E você poderá ver aí que acabamos de identificar que esse era Gabriel. E foi quem mostrou a Daniel todas essas coisas, mas se é que esse mensageiro tem que estar na terra para cumprir todas essas coisas, para cumprir também a visão da carpa. Recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E quando você consegue entender isso, o quadro vai se abrir de uma maneira tão grande que vai poder compreender e vai saber quando se fala de uma promessa, quando se fala de outra, quando se cumpre em tal personagem, quando se cumpre em tal personagem, vem? Como aconteceu com essa escritura que eu disse, do Egito chamei meu filho. E não se pode focar única e somente que era o povo de Israel quando foi tirado do Egito, porque também se cumpriu em Jesus. Vejam, como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. Quando você consegue entender isso e consegue compreender isso bem, estou mais que seguro, 100% seguro, de que então verá claramente o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Tudo é tão simples, tudo é tão claro, que quando você consiga vê-lo, recordem que isso é o que dará a fé de rapto. Entender esse mistério, conhecê-lo e conseguir entender e posicionar todas as Escrituras como são, isso dará o que todos nós desejamos, fé de rapto. Continua dizendo um pouquinho mais adiante nessa mensagem. E agora deixamos o 7º selo quietinho aí. Não vamos revelar como será. Quando será? E os demais detalhes desse 7º selo. Porque o 7º selo é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor à sua igreja. É importante que todos estejamos no aprisco do Senhor, lavados com sangue de Cristo, batizados em água em seu nome, batizados com o Espírito Santo, antes que se feche a porta do aprisco do Senhor, antes que se feche a porta da misericórdia. Porque depois que se fecha a porta, depois que Cristo sair do trono de intercessão no céu e se converter no leão da tribo de Judá, já não haverá oportunidade de salvação para nenhuma pessoa. E isso já ocorreu. Ele estava falando aí em 2010. E agora em 2022, estamos já vivendo o que ele aí em 77 estava falando e depois em 2010 também estava falando desse tempo que viria.
Mas agora estamos vivendo isso que está aí. E então estamos nos enfrentando. O que? Estamos nos enfrentando a realidade do que ouvimos que aconteceria. Estamos no tempo da realidade de tudo isso que foi falado. Vejo aqui um pouquinho mais na mensagem Almas em Prisão, Almas Encarceradas, diz na página 19, diz, desde então, ele utiliza o homem. Certo. Ele não faz nada fora do que faz por meio do homem. Quando você nota bem no assunto, os homens são seus agentes ou embaixadores. Esses são os que ele escolheu. Agora, do porquê eu não sei. Ele poderia ter feito que o sol pregasse o evangelho ou até que fizesse o vento. Mas a questão é que escolheu o homem para fazê-lo. Essa foi sua ideia. Humanos falando a humanos. Não é o mesmo. Não ele mesmo. Porque a palavra do Senhor veio aos profetas. Ou seja, aos profetizadores, os pregadores. E agora um pregador que nega a palavra original, como ele pode ser um verdadeiro profeta? Não pode ser, porque está negando a verdade da palavra. Então, ao não ser assim, a palavra mesma, ao ser pregada, na plena verdade da palavra e por meio da verdade do Espírito Santo, manifestará toda a promessa que prometeu. Ele escreve, Deus não faz nada sem o homem. Assim é como sabemos se é verdade ou não. Página 20 continua, diz, e isso disse Jesus, se eu não faço o que está escrito que eu deveria fazer, então não creais em mim. Então vemos essas coisas claramente. E recordem, os 7 selos estão concluídos e quando essas 7 verdades reveladas, agora uma delas, ele não nos permitiu conhecer. E qual foi? Ele escreve em cima, o 7º selo não foi conhecido. Quantos estavam aqui quando pregamos os 7 selos? Quase todos. Ele não permitiu o 7º selo. Ele esteve ali mesmo, no quarto, e revelou cada um. Quem é que tem acesso ao livro da verdade? O arcanjo Gabriel. Quem estava revelando ao irmão Branham tudo isso? Tem que ser, consequentemente, esse que tem acesso ao livro da verdade. E se em alguma ocasião da minha vida eu preguei algo que foi inspirado, isso foi o mais tremendo. E deveria ser algo muito real para vocês, porque me parei aqui em pé e disse como iria acontecer. Depois fui lá e até a investigação científica e tudo os demais, sendo ainda um mistério para as pessoas, provou que aconteceu ali mesmo. E depois voltar e ver se abrir e provar toda a palavra perfeitamente correta. Em que dia estamos vivendo? E escreve, 8º dia. Onde estamos? E recordem. E recordem também, naquele 6º selo, onde soam as 7 trombetas, sob o 6º selo, quando chegarmos a isso, o verão. As 7 trombetas soam sob o 6º selo, mas o 7º é sempre o mistério. Vigiem bem o 7º. Esse é o fim. Esse é o fim. É a vinda do Senhor. O céu estava em silêncio. Nem se moveu. Ninguém se moveu. Jesus mesmo disse, não há nem anjo no céu que sabe quando voltarei. E nem eu mesmo sei o tempo que o Pai colocou em sua mente. Somente Deus, o Espírito, sabe. E ele escreve o 7º selo é a vinda do Senhor. E escreve meia hora de silêncio. E também aí, corrido, a vinda do Senhor, e a meia hora de silêncio também escreve novamente. Então eu não sabia. Então não foi revelado. Quando foi aberto o 7º selo e houve silêncio no céu, é que não foi revelado o que ia acontecer. Não foi revelado o que ia acontecer. Por isso foi dito a João, não escrevas. Não estava escrito, o irmão Branham dizia, não há no que se basear.
Mas sob o sexto selo é onde soaram essas trombetas, e recordem que ali é onde encontramos que o Cordeiro apareceu em cena. Então, já tinha deixado o propiciatório, porque sua obra de redenção tinha cessado. Veio e tomou o livro da mão do anjo que estava sentado sobre o trono, e depois o tempo não foi mais. Depois, imediatamente, aparece o anjo no capítulo 10 e versículo 7. O anjo veio e jurou que o tempo não seria mais. Mas neste livro estava o que tinha sido redimido. Era o livro da redenção. E tudo o que ele tinha redimido estava escrito nesse livro. E ele escreve: o livro da vida é os selos. Tudo aquilo pelo qual ele morreu estavam escritos no livro. E ele não podia deixar seu propiciatório até que tivesse redimido por completo, como também não podia fazer isso na cruz, porque foi predestinado no livro da vida do Cordeiro. E teve que permanecer ali para interceder até que a última pessoa entrasse. Glória. E desenha uma flecha para uma pedra angular e as eras, ou seja, até que a última pessoa entrasse a era da pedra angular. Mas um dia ele se levantará dali. E onde está o livro? Ainda está na mão do dono único, Deus Todo-Poderoso. E João buscou por toda parte e chorou porque não encontrou nenhum digno nem de olhar o livro. E foi especialmente necessário para abrir os selos, para revelar o que era o mistério escondido. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando estes 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia completa. A Bíblia estava selada com os 7 mistérios. E nestes 7 selos estava o conteúdo completo do mistério, e foi o livro da redenção, o Novo Testamento. Não foi o Antigo, porque somente proclamou pelo Novo Testamento, para que não fosse aperfeiçoado sem nós. Hebreus 11:40. E ele escreve: os selos é o Novo Testamento. E na página 22, embaixo diz: então, aqui, vemos que colocou um pé sobre a terra e outro sobre o mar, e levantou a mão, tendo o arco sobre a cabeça, o qual era o pacto. Escreve Apocalipse 10, de 1 a 11. Ele era o anjo do pacto, ou seja, Cristo, o qual foi feito um pouco menor que os anjos para poder sofrer. Então, levantou a mão e jurou pelo que vive para sempre, o ser eterno, o Pai, Deus, que o tempo não será mais. Isso é quando isso acontece. Está terminado. Está o fim. E há uma mensagem que me passaram. Vou ler este extrato. Já para terminar aqui essa saudação, na mensagem os mistérios e as bênçãos contidas na evangelização e na visão da carpa no último dia, pregado 31 de julho de 2007. É bom que tenham também os irmãos, porque é muito importante essa mensagem. E vamos pedir ao nosso irmão Miguel que leia, edite algumas coisas que teria que editar ali primeiro, não distribuam, até que o editemos primeiro, e assim, que quando se coloque na página da carpa, pois já possa se distribuir, já com as correções ou as edições que o nosso irmão Miguel fará. Assim que, por favor, não distribuam ainda assim, mas que as partes que o irmão Miguel, porque recordem que é uma reunião de ministros e é preciso ver com o irmão Miguel até onde e que partes colocar, que ele primeiro veja. Mas vou ler essa partezinha aqui que foi um extrato que me passaram.
E é bom que escutem para colocar também nessa saudação. Olha aqui o que ele fala, já nessa parte, que ele está falando de tudo que estará ocorrendo neste tempo final em uma grande carpa catedral. Vejam, diz, página 20 dessa mensagem, e a promessa é que voltará a falar numa dimensão mais alta, que não é a era pentecostal ou era sétima da igreja. Portanto, tem que ser na era da pedra angular e será no idioma onde surgir essa era. E tem que ser no Ocidente, na parte correspondente à América Latina e o Caribe. Agora continua dizendo, vamos ver onde me detive. Diz que está no idioma desconhecido. Mas estive ali parado e olhei diretamente, e essa é a terceira etapa. E o que vem? O Espírito Santo de Deus. Ou seja, que é o Espírito quem estará aí operando essa terceira etapa. Mas alguém terá o ministério do Espírito Santo operando nele. E terá essa grande carpa catedral, e terá essas atividades que estão assinaladas para serem manifestadas na terceira etapa. Quem estará atuando na terceira etapa? Diz o nosso irmão William, o Espírito Santo é quem estará operando e, consequentemente, diz ali que terá o ministério do Espírito Santo operando nele. E lemos que Deus não faz nada se não é por meio de um homem. Ele diz, humanos falando a humanos. Sempre foi assim. Lá, o que foi que disseram ao povo hebreu? Que não fale Deus diretamente a nós, mas que Deus fale a Moisés e Moisés fale a nós. Nesse caso foi através. Falava a Arão e Arão era profeta no lugar de Moisés e Moisés era Deus em lugar de Deus. Mas vejam, como em todo tempo é dessa maneira. Deus não muda essa forma. Como Ele estabeleceu desde o princípio, assim é, até este tempo final. Deus sempre falará através do homem. Deus não vai fazer nada sem o homem. Eu gostei dessa parte aí onde o irmão Branham disse, essa foi sua ideia, humanos falando a humanos. Continua dizendo o nosso irmão William. E se ele viu essa atividade que estavam realizando, pregação, chamamento, oração pelos doentes, curas, pois isso não podia ter começado nesse dia, ou nessa noite que ele a viu. Isso tinha que ter começado para chegar a esse nível, porque até que as pessoas escutam a notícia de que há esse lugar, leva tempo. Tem que escutar pela imprensa, rádio e televisão. E ser despertados espiritualmente para assistir a atividades como essa. Recordem, tudo isso que estará ocorrendo e está ocorrendo, que talvez se vê como de uma forma negativa ou algo contra da carpa. Tudo isso Deus o torna e tornará e está sendo tornado para a bênção. Ou seja, vejam como ele aí já diz que tudo isso, antes de que comece tudo isso, leva tempo, até que essa notícia se dá a conhecer de que há esse lugar. E automaticamente a mesma imprensa e o mesmo governo, o próprio governo e todos vão fazer que todo mundo saiba que esse lugar existe. E Deus vai tornar tudo em algo de bênção para toda a região e todo o mundo completo. Porque recordem que a terceira etapa será para a noiva, para as fátuas, para os 144 mil e os perdidos também. Ou seja, todo mundo se inteirará de que esse lugar existe. De alguma maneira, se dará a conhecer. E muitas vezes, não é da melhor maneira. Muitas vezes, é da maneira bem desdenhosa e com coisas que mancham a imagem tanto dos ministérios que estão aí, como do povo, como do lugar e tudo isso. Não diziam isso de Jesus? Quando diziam de Nazaré, pode sair algo de bom? Ou seja, parece que era um lugar
tremendo esse lugar de Nazaré. E diziam que daí tinha nascido ou estava, ou tinha surgido o Messias. E outros comentários por aí diziam, de Caiei pode sair algo bom? Ou seja, também tem um pouquinho da imagem que talvez um pouco baixa do que é Caiei. Mas vejam, outros comentavam, ninguém é profeta em sua própria terra. Ninguém é profeta em sua própria terra. Ou seja, essa pessoa que usou essa escritura nem imagina que usou. Já parece que suspeita ou que era um particular. Vejam vocês como as escrituras têm cumprimentos também neste tempo final. O mesmo que ocorreu lá, estaria ocorrendo neste tempo final. Porque recordem, se o irmão Branham disse que seria paralelo em tudo, pois tudo nessa forma moderna deste tempo estará sendo cumprido. Tudo se moverá para que se cumpra da mesma maneira que foi lá. E para se revelar, talvez, se dá a conhecer como algo aparentemente negativo, mas depois perceberão que uma grande bênção Deus colocou nesse lugar. Diz, porque até que as pessoas escutam a notícia de que há esse lugar, leva tempo. Tem que escutar pela imprensa, rádio e televisão e serem despertados espiritualmente para assistir atividades como essa. Ele disse que isso será uma coisa gigante. E o importante é que estará ali a coluna de fogo. Ali estará o Espírito Santo atuando. E essa será a parte culminante da obra do Espírito Santo em sua igreja. E recordem, isso é o Espírito Santo, é a coluna de fogo, a que está aqui. Por isso temos que ter muito cuidado e, sobretudo, reverência. Porque já estamos nessa nova dispensação, a dispensação do reino, a qual já no trono de intercessão no céu, ou seja, no trono de Deus já não há intercessão. Já está ali como juiz, e o juízo divino, ao olhar ao planeta Terra, já não estaria olhando através do sangue de Cristo, mas que estaria olhando e estaria vendo que já é hora do juízo divino à raça humana. Mas por amor aos escolhidos, os quais estão nessa etapa final para a adoção, para a transformação e ser tirados daqui, Deus tem segurado o juízo divino para que sejam selados antes de começar a grande tribulação. Sejam selados também os 144.000 judeus. E o tempo dos gentios terminou. Já não resta tempo. Como dizia, já não resta tempo. Quando eu dizia que resta pouco tempo e me corrigiu e me disse, já não resta tempo. Imagine quando ele disse isso, imagine agora que passaram vários anos. Ou seja, já estamos num ciclo divino de juízo para a humanidade. Mas para os escolhidos é um tempo de bênção. É um tempo onde Ele está nos dando a fé de rapto para nos tirar daqui e irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Continua dizendo, para essa etapa, a adoção, para essa etapa, todas as bênçãos prometidas para a igreja. E aí, não podemos explicar muito. Vocês já ouviram que foi dito, e ele mesmo disse que não se podia estar explicando muito, e o anjo disse, disto não dirás nada a ninguém. Portanto, a quem corresponde essa etapa por revelação divina, conhecerá tudo o que deve fazer. Ou seja, se está falando de quem corresponder, é porque é um ser humano. É um homem, o qual Deus estará usando no cumprimento da visão da carpa. Tão simples assim, diria nosso irmão William.
Continua dizendo, conhecerá tudo o que está falado aí com relação à terceira etapa e atuará, e os ministros, seus companheiros dessa era ou dimensão mais alta, estarão braço a braço com ele, para que essa visão se converta em uma realidade. E eu sei que todos vocês que estão me escutando nestes momentos estão e continuarão estando braço a braço com esse que conhecerá, que terá essa revelação divina e conhecerá tudo o que estará sendo falado aí com relação à terceira etapa e estarão braço a braço para que isso seja uma realidade, o cumprimento pleno dessa visão. Diz o irmão Branham, o irmão William Branham tentou obter uma carpa, diz, para estabelecê-la no lugar e pregar sobre as trombetas, dos trovões, das pragas, das taças, mas não era para aquele tempo. E agora estamos esperando que apareça uma carpa catedral, que cumpra tudo o que está aí na promessa para a igreja. Portanto, terá tudo o que foi visto pelo reverendo William Branham. Tudo que o anjo lhe mostrou, portanto, o anjo, a coluna de fogo, o anjo que acompanhava, o guiará quem corresponda a ter esse lugar. Ou seja, quem estará guiando a quem corresponda a ter esse lugar, estará guiando o anjo, o pilar de fogo, a coluna de fogo. É Ele quem estará nos guiando. Não estamos sozinhos. É Ele conosco. Ele em nós. Ele em seu povo. Ele no meio da sua noiva. Portanto, estarão trabalhando a favor de uma carpa ou catedral para que a glória de Deus seja manifestada. Com a manifestação dessa terceira etapa, Cristo estremecerá o mundo. Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Portanto, Cristo em Espírito Santo estará aí manifestado. Disse, e o Espírito Santo de Deus, portanto, será a manifestação final em sua igreja. E os judeus, diz o reverendo William Branham, quando virem Cristo vindo pela sua igreja, dirão, este é quem nós estamos esperando. E já aí vamos nos deter. Foi para mim um grande privilégio e uma grande bênção poder conversar nessa ocasião com vocês estas pequenas palavras, as quais me regozijei em grande maneira, e eu creio que vocês também, porque vimos em diferentes ângulos todo este grande mistério do sétimo selo e tudo o que Deus estaria cumprindo no meio de cada um de nós, os quais somos os que estão predestinados para obter essa adoção. A adoção que Jesus teve ali quando estiveram presentes os ministérios de Moisés e de Elias. E neste tempo a manifestação da vida do Filho do Homem com seus anjos, o povo que vai ser adotado estará recebendo aqueles aos quais estará sendo dada essa fé de rapto para a sua adoção também. Ou seja, que tudo está em ordem. Tudo está em posição para receber nossa adoção. Neste tema que temos para hoje dessa conversa, que colocaremos para essa ocasião, o fim do tempo. Ou o tempo do fim é igual ao da semana 70. Podemos colocar esse ou este outro que está aí anotado por ele, a mensagem. E também, vamos ver aqui, ele escreve a mensagem de Apocalipse 11. Vamos colocar esse, a mensagem de Apocalipse 11. E podemos colocar entre parênteses, para ter todo o resumo que falamos, vamos colocar o tempo do fim é igual
o da semana 70, e entre parênteses a mensagem de Apocalipse 11. Esse seria o tema, e aí reunimos tudo o que falamos. O tempo do fim, coloca aí igual o da semana 70. E entre parênteses, a mensagem de Apocalipse 11. Que Deus os abençoe grandemente a todos e os ajude a continuar compreendendo todo este grande mistério do sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. O sétimo selo, a vinda do Filho do Homem para a igreja, ou seja, a vinda do Senhor, e o qual é cumprido à igreja, e o sexto selo a Israel. Ou seja, o que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel. O qual é o sexto selo? As duas oliveiras, mas essas duas oliveiras, recordem que estariam sendo entrelaçadas ao final da dispensação gentia e o começo da dispensação do reino. Bom, que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continue passando um dia e uma semana cheia das bênçãos do nosso Pai Celestial. Que Deus os abençoe grande e poderosamente a todos.